Mas aí voltando lá pro discurso dos comunistas que tu então, discorda. isso eu acho uma puta... Cara, eu acho uma covardia. Eu acho uma covardia. Eu acho um exagero, tão exagero quanto o liberal que fala pro pobre que é só ter mindset. Isso que é a teoria da ferradura, cara. Comunista e anarcocapitalista, Kogos e Ian estão aqui, velho, lado a lado. O que Kogos vai falar? Que o Geraldo Alckmin é o Mao Tse Tung. Uma vez ele falou isso. Uhum. E tem sempre esses exageros hiperbólicos. O que o Ian vai falar? Que existe liberdade plena na Coreia do Norte. Que tudo é propaganda e tudo é enganação. Uhum. Tudo. Vai ficar vendo aqueles documentários mostrando os coreanos falando eu fui pago para falar isso. Eu desconfio de todos os exageros. Uhum. E aí quando a Mazano fala não dá pra enriquecer, eu falo mentira. Eu não sou sociólogo, eu não sei fazer um curso de 1 hora pra falar que é mentira. Mas eu olho pra isso e eu sei que é mentira. Aí o cara me fala da direita. Não existe racismo no Brasil, o racismo no Brasil é mais social. Eu olho o meu amigo preto e ele tomou mais enquadro numa semana do que eu tomei a vida toda. Eu falo, existe. Uhum. Eu tomo porrada de um lado, tomo porrada do outro. Tomo porrada de um lado, tomo porrada do outro. Mas eu nunca deixo de acreditar naquilo que eu vejo. Pode ser que eu veja coisas erradas depois e reforme. Até porque tu também é um exemplo, né? É um exemplo. Mas, então, eu sou um exemplo. Eu tinha R$43 na conta quando fui viver por conta própria a minha vida. E logo depois eu tinha R$90 mil de débito de uma empresa que eu abri e quebrei. E foi trabalhando, atendendo cliente, que eu me construí. E, puta, cara, digamos que eu tenho um patrimônio razoável. É muito mais do que razoável. Mas aí as pessoas vão falar assim, mas tu foi filho de médico. Lembra dos meus stories? Vocês nunca podem, eu nunca posso falar que eu fui pobre. Uhum. Porque eu falo assim, mesmo o meu pai tendo se divorciado, mesmo eu tendo crescido sem o meu pai, mesmo eu tendo tido uma criação dentro de casa completamente caótica, relação a contas, você dita meu nome, eu tô sendo... Sempre tem um monte de ações das escolas que minha mãe não pagava e um monte de cheques voadores, essas coisas todas. Mas assim, cara, eu nasci numa casa onde eu tive acesso a livro. Uhum. Onde eu tive acesso a computador. Eu nasci numa casa onde eu sabia que a história da minha família tinha meia dúzia de pessoas que ganharam a vida pelo trabalho. Eu tenho um tio-avô que foi sócio do Monteiro Lobato que criou a Petrobras. Ainda que eu nunca tinha tido acesso a 1 centavo desse patrimônio. Eu tenho um avô que nasceu em Quebrangulo, um dos municípios mais pobres do Nordeste, que se tornou médico psiquiatra. E que formou 6 filhos. E que os homens foram médicos, as mulheres professoras, que tem um engenheiro. Esse meu tio foi estudar nos Estados Unidos, engenharia química, voltou, trabalhou com petróleo. Mesmo que eu nunca tinha tido 1 centavo de acesso a esse dinheiro todo, e muito desse dinheiro foi sendo perdido, Getúlio Vargas estatizou a Petrobras, meu tio morreu sem nada, essas coisas todas. Você entende que esses exemplos são importantes? Porque você olha e fala, caralho, dá pra fazer exatamente como esses caras fizeram. Uhum. E aí eu falo, o cara que é filho de porteiro, o cara que é filho de empregada doméstica, ele não se sente digno nem de entrar no JK. Esse cara pode ganhar muito dinheiro, esse cara pode se tornar um advogado extremamente bem sucedido. Ele nunca vai sentir que ele tem direito de sentar no fazano. Talvez não todos, mas muitos. Uhum. Por quê? Porque foi negada essa dignidade. E aí, quando eu tinha alguma dificuldade, porque eu vim do Nordeste, sou um cara miscigenado, cara de índio, e eu era chamado de papacapim, porque eu tinha um cabelinho assim de índio, né, quando eu cheguei. Eu fui estudar na escola só de branco. E eu sofri aquele primeiro, que eu não vou chamar de preconceito, mas aquela primeira estranheza das crianças todas falando como paulista e eu falando como nordestino. Mas aí quando eu falava, meu pai é médico, as portas, opa, ele é um dos nossos aqui, é médico, não sei o quê. Então assim, eu não nasci no zero. Eu andei pra caralho. Eu nasci lá na frente. Meu pai, eu sempre falei isso, meu pai estudava em alemão. Porra, vai dizer que eu sou da mesma coisa da mulher do madeirite conjugado? Uhum. Não é. Não é. Desde a minha forma de falar, desde a minha identidade, de eu me olhar e me enxergar de uma forma, de eu saber o meu valor. Então assim, não é do zero. Mas, cara, na boa, a minha história, poucas pessoas vão acabar
com essa trajetória de sucesso. Então, eu também sou uma prova de que apenas financeiramente, sim, é possível você sair do zero e chegar a um número bem grande. Mas socialmente, familiarmente, essas coisas todas, houve uma grande retaguarda pra isso. Mas, cara, tô falando de libanês que chegou aqui fugido da guerra que não falava nem português. Eu tô falando, mas eles não foram escravizados. Aí você pode redpilar também, né? Mas eles não foram escravizados, e por que eles não foram escravizados? Eles chegavam aqui, eram vistos como gente. Aí você pode dar redpilada, mas... Aí tem um monte de cara, um monte de seu severino aí do Nordeste que abriu açougue, fez fazenda e não sei o quê. No processo de falência do meu avô, quem comprou as propriedades que ele ia vendendo eram os próprios funcionários. Porque já tinham, numa vida inteira de trabalho, acumulado capital suficiente para isso, né? Lógico, não eram todas, e não eram todos os funcionários, mas essa transição no Nordeste aconteceu também. Lógico, muito menos mobilidade social, mas esse é o ponto, nunca vai ser muito. Só que você virar e falar que não tem nenhum, por que é uma injustiça? Porque esse ponto é foda, cara. Se ao invés de ter encontrado o Olavo, eu tivesse encontrado a Sofia Mazano, provavelmente eu estaria fudido até hoje de conta. Porque eu teria colocado na minha cabeça desde cedo que era impossível. Que todo mundo roubou. Que todo mundo herdou. Que todo mundo teve uma grande vantagem. E que eu não teria essa vantagem. E que eu não teria acesso. E que é tudo um grande roubo. E que eu tenho que entrar num coletivo. E que eu tenho que lutar por acordos melhores. E que eu tenho que fazer a revolução. E que eu tenho que fazer... Não, cara, eu tenho que fazer o meu sistema, a minha revolução, e foda-se, o resto não sou Jesus Cristo, não. Então assim, se eu tivesse encontrado essa galera... E aí que é o ponto. Por mais que eu goste, sob o ponto de vista de um ser humano curioso, você vai ver que eu sou um cara muito curioso, olhar todos esses caras... Cara, imagina quanta molecada de 10 ou 12, 13, 14 anos tá chegando nisso e pensando, puta, cara, nem dá pra ser rico nem fudendo. Não dá pra ser rico, não dá pra ser rico, é tudo golpe, é tudo herança, é tudo... Não tem mobilidade social, tamo fudido. É foda. Por mais que esses caras sejam necessários pra caralho. Eu acredito, de verdade, que Gaiofato é necessário, que João Carvalho é necessário, que Ian Neves é necessário, que Elias Jabor é necessário para corrigir os excessos lá do outro lado. Sim. Que são quais? Não existe racismo, pobre é um estorvo, vamos voltar pro capitalismo da Idade Média. É só mudar o mindset. Só mudar o mindset. Esses caras estão corrigindo... Cadê, cara? Os econocoach estão calados desde a surra. Eles colocaram em xeque essa direita que tava solta. Falando. E falando sem inimigo. Inimigo não, falando sem oponente. Exato. Porque como essa direita nasceu? Ela nasce muito do Olavo também, claro, mas nasce de outras vertentes. Tem o movimento do Mises, que fez um trabalho incrível no Nordeste. Eles fizeram vários grupos de estudos. Os caras têm a história do Hélio. Tem um monte de gente. Foram várias nascentes ali, que foram todas se direcionando para esse movimento meio... Você vê que até os discursos são todos parecidos, né? Todo mundo lê Mises, todo mundo lê Hayek, todo mundo lê Rothbard, aí um pouquinho lê isso, um pouquinho lê aquilo. Ninguém tá lendo Keynes, ninguém tá lendo as coisas da faculdade. Porque é todo meio um discurso muito uníssono. Só que não encontrava meio todo mundo ideia radical. Ideias radicais, lembra? Sim. Tem um vídeo do Roncalha, onde ele analisa um vídeo do Rafael do Ideias Radicais, em que ele fala assim, a economia é como se fosse um hambúrguer. Daí tipo, puta, o cara já pausa assim, velho. Eu vi o Gaiofato reagindo a esse aí. É muito engraçado o Gaiofato. Então assim, esses caras... São os dois juntos reagindo. Eu acho que são os dois juntos. Acho que são. Cara, se eu não me engano, são. Eu começo a ver aquilo, cara. Eu lembro que eu ouvi esse vídeo num ônibus lá no Nordeste, tava fazendo turnê lá, e eu tava ouvindo no ônibus na viagem. Cara, esse exato vídeo. Minha cara começa a derreter, assim, aquela vergonha ali. Sabe quando você vê alguma cena que você não queria ter visto, assim, o cara... E é isso, eles são a educação, o fator de educação desse outro lado. Sim. Porque aí você ficou o quê? Essa direita ficou como? Ela ficou exatamente como a esquerda ficou nos anos 70, 80 e 90. Eles ficaram na autorruminância e na autorreferência, todo mundo marcando todo mundo, todo mundo marcando todo mundo crescendo, todo mundo crescendo. Tem umas criancinhas, cara, de 13 anos falando sobre economia. Tu já viu isso, cara? Já vi. Não, porque a meritocracia, eu falo, caralho, isso tá muito errado, velho. Sim. Eu vi um investidor desses crianças falando que se ele tivesse tantos milhões, ele não ia comprar um apartamento porque ele ia botar 1 milhão não sei onde e ele ia ganhar os dividendos e aí ia alugar um apartamento. É muito doido. Você acha que esse pensamento não exerce contaminação na cosmovisão de uma criança?
Não, porque é bonito, olha essa criança, é muito investidora. Então, assim, e aí a direita ficou se ruminando, se autorreferenciando, não tinha um oponente. Era só o fantasma dos esquerdistas. Sim, não que tinha... o Olavo levantou e que tava lá, distante, o Foro de São Paulo. E aí, qual foi a imagem, qual foi o espantalho que eu coloco nós porque, porra, eu tô totalmente remexido nesse caldeirão, você também tá, por mais que hoje em dia a gente esteja mais dissociado disso. Qual foi a imagem, quando eu falava assim, esquerdista, o que você pensava na época? Esquerdopata. O que mais? O que ele estudou, o que ele leu, o que ele faz, como é a vida dele. Tenta criar um personagem pra esse cara. Putz, maconheiro, vagabundo. Quantos anos? 20, 18. Mora sozinho ou mora com o pai? Com os pais. Puta, quem paga a mesada dele? Papai. Faz faculdade do quê? História. O bingo. É isso. Se veste como? Usa droga. Sandália. Opção sexual. Todas. Entendeu? Sim. Era isso. Uhum. Então, o que você tinha? Você tinha a direita pintando esse quadro com uma solução de mundo tão simples quanto aplica o que está escrito aqui nos economistas austríacos que a gente vai virar a Nova Jerusalém. Sim. E quem são seus oponentes? Maconheiros, cirandeiros, caras encostados com 20 e poucos anos que moram com os pais sem responsabilidade, com sífilis ou com alguma DST, com um relacionamento aberto, um black power bem vagabundo, aquele cara que não é negão, ele é meio misturado. E eles são tudo burro. São esquerdistas porque são todos burros. Aí de repente a gente senta com ele Jabu e toma um pau. Colossal. Caralho, de onde veio esses caras? A Sofia Manzano também mandou muito bem no Pânico, não sei se tu lembra. Não vi. Ela mandou bem no Pânico. Mandou? Porra. Então, é isso. Aí tá lá o Pânico, aí tá lá o Emílio. Eu tô tranquilo aqui nos meus 4 livros, segurando aqui. Tô tancando todo mundo com Ludwig von Mises. Só que qual é o segredo desses caras? Desses todos esquerdistas? Os caras passaram 10, 15, 20, 30 anos estudando essa merda na faculdade. Eles são pagos pra estudar. É a profissão deles. E aí eles vão debater justamente sobre o que eles estudaram a vida toda. É surra atrás de surra. Só que qual o problema? Lembra daquela música do Rapa? Pois os cães farejam medo, né? Música não, né? Um pedaço da música. Pois os cães farejam medo. Os cães reagem através do seu faro, né? Quando eles farejam medo, eles vão pra cima. Quando eles farejam ameaça, quando eles percebem a ameaça, eles vão embora, né? Cara, depois da primeira surra do Elias, pum, todo mundo... Oh! Quem quer ser o próximo a ser meme? Ninguém. Então foi pedagógica. Sim. Lembra aquele negócio do big stick, que os americanos falavam? Você tem que ter um stick muito grande e bater. Ele vem lá e play na mesa, aqui, ó. Play. Quem vai sentar comigo? É todo mundo. Então, assim, esses caras, eles servem para corrigir excessos que esses caras foram pouco a pouco empilhando, grão de areia a grão de areia. Cara, tem uma passagem de uma poesia que o Tom Jobim recita. Ele fala, palmo a palmo me desmonto. Ele fala alguma coisa assim, ele fala, palmo a palmo me desmonto, de forma que já não me importo mais em me ver tornar planície. Eis que palmo a palmo me desmonto, até que não me importo mais em me ver me tornar planície. Ou seja, ele vai se desmontando, palmo a palmo, até que ele fica reto, até que ele some. Então, assim, foi um movimento contrário. Citaçãozinha do Mises, as coisas foram ficando tão confortáveis, que se tornaram hiperbólicas. Hiperbólicas em que sentido? Acaba com o SUS, hoje. Você acha que isso funciona no mundo real? Acaba com o SUS hoje. E rapidamente você vai ver como a iniciativa privada vai resolver os problemas antes que alguém perceba. Só que assim, quando você fica só entre vocês... Já viu o cara que gosta de rock, banda de rock, fã, aqueles gordão fudido de banda de rock? Sempre assim, né? Eu desenho persona pra tudo, esse é o meu trabalho. Aquele cara, 45 anos, 45 de BF, calvo, aquele cabelinho meio arrumado, cabelo maiorzinho aqui. Do Slayer. Camisa do Slayer, calça sempre muito grande, dobrada assim na barra. Butininha. Uma botina que ele comprou na Renner por R$129,90, aquela botina com as meio cor de café, com umas marcações vermelhas assim. E aí quando eles se encontram e eles vão discutindo rock and roll, eles vão ficando cada vez mais agressivos. E porque você fala uma opinião mais agressiva, o grupo aplaude, a próxima vem, o grupo aplaude cada vez mais. Isso aconteceu aqui. Esses caras vieram
corrigiram numa pancada. Corrigiram, né? Falaram, ei, vai ter resposta. Pô! Botaram em xeque os caras, né? E aí agora tá todo mundo meio aqui, ameaçando, assim, sabe? Briga de torcida. Me segura aí. Não, me segura não. Então eles têm a função pedagógica agora. E eu reconheço. É valor no que eles fazem. Até porque eu sou um sujeito muito curioso, né? Eu quis mesmo ouvir o que os caras tinham pra dizer. Mas eu não gostaria que o primeiro contato que o Matteo tivesse fosse com a Sofia Mazzano dizendo que todo cara que enriqueceu por uma vantagem. Não queria. E cara, é claro, porque seu filho será filho de um multimilionário. Não, porque eu acho que dá pra enriquecer sim através do trabalho. E eu acho que se eu criar meu filho ao ponto dele não reconhecer que existe desigualdade no mundo, eu fracassei. Se eu criar um filho que vai falar uma cota é injusto porque é só o cara se esforçar como eu fracassei. Se eu criar um desses meninos de investimento que fala fino eu fracassei, cara. Me perguntaram uma vez, Ícaro, você ensina qual a importância... Ícaro, qual a importância da educação financeira na vida dos seus filhos? Eu escrevi, nenhuma. Cara, foi show de hate. Como nenhuma? Serão herdeiros de merda? Nenhuma. Meus filhos não têm que se preocupar até a idade certa com grana. Eles têm que desenvolver uma série de habilidades motoras, psicossociais, de criação, humana, catequese. Depois eles vão se preocupar com grana. No próprio evangelho está. As maldades desse dia já bastam. Tudo a seu tempo. Meu filho não precisa saber de fundo imobiliário, ou quanto ele tem, ou quanto custam as coisas. Ele precisa ser uma criança forte, confiante, amada e que aprende. Depois ele vai aprender de grana. Então, assim, eu fico com esse dividido no coração. Do tipo, caralho, eu me interesso e eu sentaria pra conversar com esses caras. Um segundo depois, caralho, esses caras me odeiam e acham que eu sou inimigo e responsável por um monte de desigualdade no mundo. Um segundo depois, foda-se, eles não me pegam na mão, não. É só assim que a cabeça fica, né? Tipo, foda-se, eu quero ver se eles têm uma arma que nem eu tenho. É só isso que você fica pensando. Mas é isso, cara. E uma vez eu respondi, Ícaro, você iria no podcast de não sei quem? Acho que do Red Pill. Eu falei assim, eu vou para qualquer podcast, desde que tenha audiência. Eu falo com comunista, transformista, gaysista, raditrade, anarcocapitalista. Eu falo com qualquer pessoa, cara. Porque eu me sinto confortável, por quê? Primeiro, eu falo a maioria das coisas. Eu não sei. Nunca estudei isso. O que eu sei. Eu vivi e aprendi. E eu vou contar só a minha história. Qualquer um pode ouvir minha história. Então, eu nunca vou sentar com um comunista e falar assim, não, porque Marx... Eu não sei nada de Marx. Eu nunca li Marx. E quando eu comecei a falar isso, você leu Marx? Eu não li, mas você leu. Não, falando com as pessoas assim. Sim. Não. Ninguém nunca leu. Né? Ninguém nunca leu essa merda, cara. E eu acho que a hegemonia na internet, nossa, se tornou tão grande. E o Olavo se tornou um farol e uma sombra tão confortável que eu acho que a gente esqueceu que a gente não leu. Sim. A gente só foi falando. O velho já falou lá, então eu não preciso... Exata. É o super trunfo. Só repito o que ele fala. É o super trunfo do católico. Não, São Tomás de Aquino falou. Não, o Olavo já te destruiu. Exato. Ludwig von Mises já destruiu a relação da economia planificada no livro tal. Você leu esse livro? Não. Só que aí quando alguém senta e te pergunta ao vivo, você não pode fugir. E tu sabe quais são os contra-argumentos a esse autor que tu gosta também, né? Tem que saber quais são. Foda.